Boa noite. Estamos aí para mais uma live para a apresentação do lançamento do nosso livro Sanduíche do Cérebro. E eu vou aqui aguardar a minha querida amiga coautora do livro, Ana, que estará fazendo parte desta live, e também aguardar outras coautoras que eu espero que entre também, para a gente poder fazer uma boa live hoje. Bastante gingado, bem legal. Coloquei aí uma musiquinha para a gente começar a esquentar os tamborins e vamos aí, vamos tentar aí fazer uma live bem legal, bem dinâmica para todos nós. Vamos lá, Ana? Me disse que está pronta, então entre aí para mim poder te convidar ou você se convidar e estar aqui conosco. E quem está aí chegando, entrando, faz um favor, aperta bastante o coraçãozinho aí para nós. Manda esse aviãozinho aí para convidar bastante pessoas para poder ficar com a gente, tá bom? E vamos ver. Opa, deu certo! Tá vendo? Boa noite! Oi, Enéia, boa noite. Estava preocupada que não iria, talvez, que estava ruim, estava com eco, mas eu acho que é quando a gente faz com bastante, né? Quando a gente fez às 16 horas, e aí aparece... Deixa eu ver se eu baixo aqui meu celular um pouquinho, para sair um pouquinho aqui do meu rosto que está tão... Só o queixo para cima, não, né? Eu não tô te vendo ainda. Não tá me vendo? Não, tá escuro. Tá escuro para você? Será que para as outras pessoas também? Jane, você que entrou, responde aí se está escuro para você também? Será que isso aqui é a minha câmera, alguma coisa? Porque para mim aparece normal. É, pode ser que seja o meu, então. Teve uma época que eu não conseguia ver a minha pessoa fazendo a live. Deu um chute aqui no celular, era horrível, eu tinha que fazer apagar no escuro. Agora melhorou, agora ficou bom e eu consigo ver. Agora você, não sei, você não vê eu ou você não vê você? Eu não tô vendo você, eu tô só te ouvindo. Eu vou sair e vou tentar entrar de novo, tá? Ok. Jane, entra aí, Jane, vem com a gente. Vem com a gente. Vem conosco aí, Jane. Quem sabe? Vamos lá. Olá! Olá! Boa noite, tudo bom? Boa noite! Tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá, a Ana vai entrar aí agora. Aí, Ana, já estamos com uma convidadinha aí conosco. Ah, sim. Oi, Jane. Oi, tudo bom, Agora Ana? melhorou? Tudo bom? Tá conseguindo ver nós? Então tá bom. Então tá. Nossa live hoje é para nós falarmos do nosso filhote, né? Nosso bebezinho que está aí com o parto cesariana marcado para o dia 8 de julho, às 18 horas e às 20 horas. Então, cada coautor tem o seu horário para participar. E aí você segue a gente, vai lá nas nossas redes, que vai estar lá o link para você poder estar conosco neste lançamento. O nosso lançamento vai ter muitas novidades, muitas surpresas, vai estar muito, muito lindo, muito, muito bom. Uma das surpresas, que aí até lá não será surpresa, porque eu já estou falando, é que nós ganhamos um workshop, um mini curso para falar da grafomotricidade, que as meninas doaram esse mini curso. Então, não será um sorteio, será para todos que estiverem presentes no lançamento.
Aí vai ter um momento lá que nós vamos pedir para colocar o e-mail, o telefone, para a gente poder ter um controle de quem assistiu, quem estava junto no lançamento, para ter direito a esse curso, tá bom? Então não deixe de vir conosco, não deixe de vir participar desse lançamento mega maravilhoso e tão esperado. Bom, vamos lá. Ana, vamos falar um pouquinho de você. Fala aí quem é Ana, como que Ana chegou até esse livro, conta aí um pouquinho a sua história. Eu sou uma apaixonada por psicologia, por neuropsicologia, e a gente, embora a gente não se conhecesse, a gente trabalhava na mesma empresa, né? E lembra? Lembro. E aí veio o convite, e é justamente o tema é extremamente relevante, eu gosto muito, leio muito sobre, também estudo bastante, e acho que caiu como uma luva no momento que eu estava descobrindo várias coisas, assim, estava começando a fazer avaliação na clínica, então, assim, eu comecei a vivenciar, né, os temas do livro, e isso me deixou muito motivada, assim, eu achei muito rico, né? E quando eu vi os temas, eu vi o carinho, o cuidado que você estava preparando, eu fiquei muito empolgada, eu achei que ia ser uma experiência maravilhosa e super rica, né? E foi, né? Não vejo a hora de ler todos os capítulos dos colegas, mas alguns que eu vi já, eu sei que foram muito bem feitos e eu aprendi bastante, então eu acho que é uma experiência fantástica, eu só tenho que te agradecer. Amém, amém. Eu é que agradeço. E você, Jane, fala um pouquinho de Jane para nós, da sua história e como chegou até nós. Eu sou pedagoga, trabalho na escola já há 32 anos e eu conheci a Neia numa pós-graduação de neuropsicopedagogia. E a gente conversava nos intervalos, ficava batendo papo, aí discutindo algumas coisas. E a Neia, acho que viu assim a minha fala e gostou da minha experiência. E aí ela me convidou e eu aceitei fazer o livro, que é uma experiência única. É muito empolgante escrever, eu gosto de escrever, gosto de ler bastante, gosto de estudar bastante, então isso chamou a atenção da Neia. E aí eu escrevi um capítulo, e está maravilhoso o nosso livro. Também não vejo a hora de vê-lo ali na mão, né? E ler os capítulos dos colegas, que eu acho que estão muito interessantes. Ficamos, assim, bastante ansiosas para pegar o filhote na mão, né? Pegar e saco todo. Mas devido a tantas coisas que já desse ano, de pandemia, de lançamento, não lançamento, presencial, não presencial, tudo isso a gente vai conseguir estar com o livro pós-lançamento, mas o nosso filhote vai estar nas nossas mãos. Assim, né, se Deus quiser, vamos estar aí com ele na mão, podendo fazer a nossa venda. Então, todos aqueles que estiverem interessados na nossa obra, procurem os coautores pelas redes sociais, pelos WhatsApp, e faça seu pedido. E aí a gente envia pelo correio sem problema nenhum, não é verdade? Mas fala um pouquinho aí, Ana, sem dar spoiler, só um pouquinho, que você fala muito do seu capítulo. A criança não aprende, e agora? Fala só um tiquinho aí para nós. Né? Eu acho que essa é o primeiro impacto, né? É quando tudo começa, né? Quando os pais percebem que o filho não está conseguindo aprender. E aí vem aquela angústia, né, de ver a criança, às vezes, em escola pública, sendo, né, passada por outro ano e ainda não sabendo ler e escrever, né? E aí, qual é o problema? Né? Eu acho que essa é a pergunta que fica. Qual o problema? Aí todos os meus colegas coautores vão trazer tudo que pode acontecer de problema, né? Cada um na sua área. Eu acho que
esse capítulo, a ideia era conversar diretamente com os pais, né? Que imagino que ia se identificar bastante com isso. Tá, meu filho não aprende, eu faço o que agora? Por onde eu começo? O que que eu penso? Para quem eu peço ajuda, né? E aí é o seja bem-vindo do livro, né? Entra, você vai descobrir um monte de coisa que pode estar afetando o seu filho, a família, enfim, desde questões internas até questões externas à criança, que muitas vezes acontece e a criança acaba pagando o pato por tudo, né? Então, eu acho que é a pergunta inicial. E aí, o que a gente faz, né? O que pode ser isso? Exato. E lá tem bastante receitas para a gente seguir. Isso é muito, muito legal, muito importante. Ficou muito, muito bonito o seu capítulo. Eu agradeço imensamente o quão enriquecedor está. E agora, Jane, fala um pouquinho do seu capítulo. Você fala de desvendando os transtornos da linguagem e da escrita. Fala só um tiquinho aí do seu capítulo. Então, o meu capítulo, ele vem complementar as perguntas que a Ana colocou. O que fazer? Então, a criança não está aprendendo, tem uma dificuldade, alguma coisa, e os pais precisam de acompanhar. Quando ele descobre que a criança tem algum problema, é aí que vai entrar a minha parte, né? Que eu vou falar do transtorno de aprendizagem, né? E aí, não posso dar spoiler, mas ele está muito enriquecedor. E ele tem bastante dicas de como trabalhar, como a criança pode ser ajudada nesta parte, que é muito importante ela ser, como que fala? Ser transportada de uma forma diferente. Porque tem várias maneiras de aprender. E nessa, quando ela não consegue, a gente acha um outro caminho. Tá, ok. Tá muito lindo também o seu capítulo, muito enriquecedor. E assim, tenho eterna e imensa gratidão mesmo pelo sim de vocês a esse projeto, por acreditar nele e por fazer parte desse projeto. E o meu capítulo eu falo sobre as funções executivas. O que são funções executivas? Elas são umas habilidades cognitivas. Elas são necessárias para o controle do nosso pensamento. E aí? Nossas emoções. E aí? Nossas ações. Então, esse tema, ele propõe muitas coisas, ele explica várias situações e dá importância imensa que tem a função executiva. E onde ela fica? Esse eu vou falar para vocês. Fica aqui, ó, no nosso lobo frontal, tá bom? Não é isso, Ana? É, isso aí. E ela permeia tudo, né, Neia? Ela é o princípio de tudo, né? Sim, exatamente. Muito importante, muito, muito rico mesmo esse capítulo, esse tema, né? E quando às vezes a gente vê uma criança, um adolescente de 17, 18 anos, que a gente acha que já é adulto, que já sabe tudo, aí neste livro você vai encontrar lá que somente após 22, 23 anos é que está formado o nosso frontal. Então, só após isso é que nós temos habilidades e conhecimentos das coisas como adulto. Até isso, não. Por isso que muitos que estão lá, chegando na idade, ainda faz algumas besteiras. Não é verdade? Muitas, né? Sim. Às vezes eu penso que aquele lá que faz uma baita de uma besteira com 30 e tantos anos, também ainda não deve estar totalmente formado o seu lobo frontal. Pequeno atraso de 10 anos. Está lá com atraso, é verdade. E aí, Ana, quando você está no seu consultório, quando você recebe lá para você ou avaliar, ou fazer o acompanhamento terapêutico, e essa criança, ela tem muita dificuldade. Como você faz para ela aprender a lidar com a própria dificuldade?
Esse é um tema bem delicado, né? Tudo vai começar com como ela vai lidar com isso, né? Porque se a criança já acha que ela não vai aprender, já fica tudo mais difícil, ela desmotiva, né? Ela acha que ela é burra ou que ela nunca vai conseguir, porque os amiguinhos são mais espertos que ela, porque conseguem aprender, e isso vai causando um problema emocional grande, uma desmotivação, e aí a criança começa a... Então, assim, eu acho que tudo começa pelo emocional, né? A gente tem... Tudo. A ideia inicial, que normalmente eu tenho nessas situações, é pensar, eu preciso ajudar essa criança a acreditar que vale a pena, eu preciso fazer essa criança acreditar que ela pode, né? Em alguns momentos, quando a avaliação é feita, a gente percebe que a criança pode ter algum transtorno, seja de linguagem de aprendizagem, de TDAH, mas o QI da criança está preservado. As funções cognitivas, a maior parte delas estão preservadas. Então, é também fazer os pais entenderem isso, os professores entenderem isso, porque não é porque a criança às vezes tem um transtorno de aprendizagem ou um outro qualquer que apresente maior dificuldade na escola, quando comparado com outras crianças, que ela não vai aprender. Então, é um trabalho que nunca é só com a criança. Eu acho que esse é o grande desafio de trabalhar com criança. Você tem que falar com a escola, você tem que falar com o coordenador, com o professor, com os pais e com a própria criança, né? Para que ela entenda que ela pode sim aprender e que talvez o cérebro dela só funcione um pouquinho de outro jeito, que ela vai aprender de outro jeito, mas ela vai aprender. Né? Então, eu acho que esse é sempre o primeiro caminho, porque não adianta você trabalhar com uma criança que não acredita nela mesma. Né? Então, eu sempre começo por questões mais emocionais, dando uma sondada e fortalecendo essa autoconfiança. Né? Isso é imprescindível para o nosso trabalho dar certo também. Né? Então, é um trabalho que não é só chegar e fazer um treino cognitivo. Tem E é lindo como a gente consegue alcançar, né? Fazer essa criança acreditar nela e alcançar e aprender isso. Nossa, é maravilhoso. Não tem palavra, né? Que descreva a nossa emoção. E o trabalho é longo, o trabalho é grande, porque você vê, não é só a criança, você vai abranger tudo que está ao redor dela. Você tem que mudar a mentalidade, às vezes, dos pais, a forma que os pais encaram a situação e trabalham com a criança, né? Isso entra, às vezes, em estilos parentais, o pai que pune, a mãe que fica brava quando a criança não entende, né? E, para jogar videogame ele consegue, né? E aquelas falas que a gente já conhece, né? Mas eu acho que fortalecer esse lado emocional da criança no primeiro momento, eu acho fundamental, assim, para o nosso tratamento dar certo, né? Eu concordo com você. E a Jane, como pedagoga, como professora, como aluno, lidando direto com o aluno, com a aprendizagem, me diz aí um pouquinho para nós, como que você lida com a frustração diante daquele aluno que dá muito trabalho, que não consegue aprender. Como você lida? Porque a gente tem, sim, uma frustração que a gente explica, que a gente está ali e a criança não corresponde. Como você lida com isso, Jane? Então, eu trabalho com frases positivas com as crianças, faço um trabalho diferenciado com elas também. E sempre eu chamo o pai e a mãe para conversar, porque a primeira coisa na escola é a conversa com os pais, porque senão como que a gente vai entender o que está acontecendo? E aí converso com os pais, trabalho também com os pais, e quando eu percebo que tem algo a mais, aí eu peço para ir no especialista, porque aí eu não posso tratar a criança na escola. Então, eu trato a parte pedagógica, trabalho a parte pedagógica de uma outra maneira, com outros recursos, e aí eu peço para ir num especialista. Mas o que fica um pouco vago para o professor é porque quando vai para o especialista, não traz um retorno para a gente. Aí fica um pouquinho vago e fica difícil de trabalhar, mas você vai trabalhando com a criança até achar o caminho dele, porque, como a Ana falou, tem diversas maneiras de aprender. E aí você vai trabalhando para achar qual é o caminho mais correto para aquela criança. Entendeu? Tá.
É assim que eu vou fazendo. Mas e aí, como é que você se sente? Você se sente perdida? Você se sente com dó dessa criança? Ou você encaminha ela para um profissional poder avaliar e ver o que está acontecendo com o cognitivo dessa criança? Eu encaminho ela. Eu encaminho. Depois que eu converso com os pais, eu encaminho ela para o especialista. Ou para uma fono, para o otorrino, quando eu percebo se é problema de fala, se é um problema mais intenso, que eu creio que seria neurológico, psicológico, eu encaminho. A escola, eu faço o relatório da criança, a dificuldade que ela se encontra, aí a coordenadora coloca no papel timbrado, a gente conversa também bastante com a coordenadora, e ela faz o relatório, chama os pais, conversa novamente com os pais, e aí o pai e a mãe vai procurar o especialista necessário, né, para tirar aquela dúvida, né, oftalmo, ou fono, que a gente está presenciando naquele momento. Ok. Muito bom, muito de grande importância nosso trabalho, né? É bem árduo também. E uma coisa interessante é que o preparo, né, que você tem, Gene, porque muitos professores não têm. Então, essa coisa de estudar, de ir atrás, de pesquisar, de fazer cursos de atualização, isso é fundamental, porque o professor, no final das contas, ele vai ser o primeiro que vai notar, né? Porque realmente Sim, a maioria dos transtornos, eles só começam a tomar corpo e forma quando realmente a criança não aprende. Porque até então, a mãe pode achar que é o jeito da criança. Eu também era assim, agitado. Ou, assim, nunca precisou ser exigido prestar atenção e fazer lição de casa. Então, na escola é quando tudo começa a aparecer. E um professor, quando ele não sabe, não tem informação, não tem conhecimento, não tem uma boa formação, muitas vezes ele não vai conseguir identificar para encaminhar, para ajudar a criança, para avisar os pais, para falar com a coordenação. Né? Ele não vai ter esse olhar para identificar o que é preguiça, por exemplo, do que é ele não está fazendo porque ele não vai conseguir fazer. Né? E aí entra a grande confusão. Quando identificar que não é preguiça da criança, a criança está se esquivando porque ele está com vergonha dos colegas de não conseguir fazer, ele está se esquivando porque ele não quer se chatear com ele mesmo, porque ele sabe que ele vai tentar e não vai conseguir, ele vai se frustrar com ele, se decepcionar com ele. Então tem várias questões aí que se o professor não tem um conhecimento, a criança, assim, 50% de chance da criança desistir da escola depois. Porque vai ser aquela criança que vai ser empurrada, né? E nunca vai ser olhada como, bom, precisamos olhar mais de perto, né? Por isso que eu falo que sofrem isso. Sofrem, porque foram empurrados. Aí não tem uma leitura, né? E aí vão empurrando. É muito triste isso. E a própria situação, não é isso que fala, que a escola não reprova, vai passando. Eu acho que isso ficou muito ruim esse sistema. Porque é melhor segurar para a criança poder realmente aprender e ir para frente. É duro você ir para frente, mas voltando para trás. Isso é muito ruim, gente. Isso é péssimo. Mas você pode reprovar eles em três momentos. Se eu não me engano, 3 momentos. Você pode reprovar no 3º ano, no 5º ano e no 9º ano. Você pode reprovar, mas é assim, você tem que estar muito bem pautado. O professor tem que estar, precisa de fazer relatório. Se o professor não fez relatórios desde o início, se a criança não tem um acompanhamento desde o início, não dá para você reprovar ali. Então, a criança tem que ser muito bem acompanhada, porque senão nada vai adiantar. Entendeu? Você chega lá no 3º ano, eu vou reprovar. Qual o motivo? Teve um acompanhamento lá no 1º ano, no pré. Pelo menos, eu busco lá do pré, a raiz.
eu venho buscando. O que está acontecendo? Não, porque a minha base é a alfabetização. Então, eu vou lá, o que está ocorrendo com essa criança? Foi assim no pré, no primeiro ano, no terceiro? Aí sim, quando chegar lá no terceiro, dá para reprovar. Se não, não tem como. Você não tem documento, não pode. Entendeu? Mas mesmo a questão de você reprovar a criança, se ele não está conseguindo aprender, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no mesmo ano. Então, nem é a resposta, na verdade, porque vai chegar no 9º ano, o que vai acontecer com a maior parte das pessoas que não conseguem aprender? Vão abandonar a escola. Né? Eu acho que a ideia era, bom, não vamos reprovar para não ter abandono, mas aí chega no 9º ano, a criança aprovada, termina o ensino médio e não sabe escrever, não sabe ler direito. E é muito triste, viu? Porque você ver uma criança com 12 anos, que já está no... Agora é 7º, né? 7º ano, 6º ano, não sei. E não sabe ler. Não sabe ler, não sabe escrever. Como é que chegou ali? Como é que não foi olhado? Né? Não teve um olhar, não teve um cuidado. E aí me vem assim um ponto enorme de interrogação. Isso é culpa de alguém? Isso é culpa do sistema? Isso é culpa do profissional que estava ali com aquela criança? Isso é culpa dessa obrigação de não reprovar? Isso é culpa do quê? Isso é culpa do quem? Porque essa criança tem um problema, tem uma dificuldade. Ou é disléxico, que eu até falo no meu livro, no meu capítulo, porque o livro é nosso. No meu capítulo eu falo da dislexia, da dificuldade que a criança tem na leitura, do quão é difícil que para ela as letrinhas se mexem, elas se confundem, ela não consegue fazer a leitura. E aí lá no 1º ano, no 2º ano, que começa a ter aqueles textinhos para a criança ler, será que o profissional que estava ali alfabetizando não prestou atenção a essa criança para ver que ela não conseguia ler? Ou fez, ou olhou, ou falou com os pais, e aí é os pais que não teve esse olhar, esse cuidado. Gente, é uma coisa muito grande, que a gente fica, às vezes, até meio que perdido e com muita dó de um rapazinho, de uma mocinha, nessa idade que serve de chacota, porque não consegue acompanhar os colegas. E a obrigatoriedade de estar na escola, né, gente? Porque tem essa obrigatoriedade governamental de que exige que a criança vá para a escola, esteja na escola, e aí vem aquela coisa, então manda, então vai. É meio que complicado tudo isso, né? Daí mais umas 300 lives. Ou mais livros. Sim, mais livros. Não tem uma resposta para a sua pergunta. Todo mundo é responsável por isso. Tudo implica nisso. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Não sei se você já me concorda comigo, mas eu acho que é tudo, né? Isso é um chacoalhão. Eu concordo, é um conjunto, né? É um conjunto de coisas, e por isso que nós, professores, sempre falamos, devemos trabalhar em conjunto com os pais, ser parceiros, devemos também trabalhar em conjunto com os especialistas, né, que a gente chama multidisciplinar, né, para descobrir o que está acontecendo com aquela criança, para poder ajudar ela a avançar. Porque é muito complicado, é um conjunto de tantas coisas que pode realmente se perder ali e a criança não conseguir. Isso que eu estou falando tudo é mais um chacoalhão, é um puxãozinho de orelha aqui e ali para as pessoas entenderem, se preocupar. O profissional, na minha opinião, um professor, por exemplo, tem que ser assim, mirar-se num tipo de profissional igual tu, Jane, que vai lá, que estuda, que busca cursos, que procura conhecimento, quer saber mais, quer entender, aí consegue ter um olhar diferenciado para aquela criança. É um profissional que busca maiores conhecimentos, aprender mais para poder ajudar o seu paciente, ajudar o seu cliente, a saber por onde ir, qual caminho nós vamos levar. E nós fazemos um bom trio aqui, né, de estudantes,
profissionais já formados, mas que nunca parou de estudar, que está sempre em busca de maiores conhecimentos, mais saberes. Para quê? Para nós mesmos? Não, nós não somos tão egoístas. Tanto que nós estamos aí escrevendo para poder entregar ao outro o que nós sabemos, o que nós entendemos de cada transtorno, de cada dificuldade. Isso está lá no nosso livro, lindamente, para quem quiser adquirir, ler, entender, compreender para o seu filho, para o seu aluno, para o seu paciente. É isso, gente, é passar os nossos saberes. Eu estou muito, muito feliz e ansiosíssima para o lançamento do livro. Eu também. Conhecimento Ó, sem aqui ser passado tem uma... não serve para nada, né, na verdade. A mãe de um aluno está aqui na live, e ela falou assim, que conhece uma pessoa com 14 anos que estuda e não sabe ler. Então, pode ser muitas questões, tem muitas questões aí, né? Psicológicas, sociais, dele mesmo, genético, muitas questões que precisam ser investigadas. Exatamente. Para poder ajudar essa criança. Sim, por isso que nós trabalhamos em multidisciplinar. Um profissional de cada área trabalhando num conjunto, num todo mundo junto para chegar a um bem comum, a um bem maior para essa criança. Exatamente. Não dá mais para trabalhar sozinho. Não existe um profissional que consegue abarcar tudo que a gente precisa saber para ajudar uma criança. Você precisa do fono, você precisa do psicólogo, você precisa do psicomotricista, você precisa do médico, você precisa do fisioterapeuta, você precisa de todo mundo. Né? Todo mundo. E às vezes você pensa que sabe, porque isso já aconteceu comigo, tá? Confesso, pensa que sabe, mas aí você fica na dúvida, pede ajuda para um colega, o colega tem outro olhar. Exatamente. É por e isso aí te ensina aquilo que você pensou que sabia, ó. Exatamente. Adoro! Hoje as equipes multidisciplinares estão com tudo, né? Todos os lugares que você vai trabalhar, a gente trabalha com visões e profissionais de áreas diferentes, porque eles vão vir de outro lugar, com uma perspectiva diferente, e com certeza a gente vai aprender alguma coisa e vai olhar e falar, puxa, eu não pensei nisso. É verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente não vai saber pensar na hora. É muita coisa. Não, e pior que a gente estuda, pelo menos eu tenho essa sensação. Eu estudo, pesquiso, vou, busco, não sei nada, gente. Eu não sei nada. Às vezes, eu estava até falando, vem uma pergunta que eu falo, aí, sabe, tem que chacoalhar aqui a cachola para tentar lembrar o que eu fiz, o que foi, para poder ver se eu sei mesmo. E tem coisas que eu não sei, tem coisas novas que eu ainda não sei. A gente vai morrer sem saber tudo, não tem jeito. Não é que você não sabe nada. Você sabe muito, mas você sabe que tem muito mais para saber, né? Eu acho que é aí que está a gente entender que a gente precisa do outro, né? É verdade. É verdade. Muito. É saber que sozinho nada somos. É o que eu falo sempre para vocês. Eu sou a idealizadora do projeto, como é que fala? Eu desenvolvi os temas, os capítulos, e aí fui fazendo os convites para os coautores, e graças a Deus, uma equipe magnífica disse sim, né? Somos formados a esse livro com pessoas ímpares, maravilhosas, mas eu não sou sozinha, eu não fiz nada sozinha, fiz com todos. Então eu digo assim, uma andorinha, ela não faz o verão. Então é isso que a gente precisa aprender, a se unir aos outros, a estarmos juntos, a dividirmos tudo, porque aí sim a coisa acontece, que é o que nós estamos vendo. O nosso livro está aí prontinho, saindo do forno, né? Eu digo que é o nosso filhote que vai nascer, né, no dia do lançamento, maravilhoso. E olha aí, isso com o quê? Com união, com respeito, com amor, com entrega
para aquilo dar certo. E isso nós 30, que aí eu até falei, eu falo 30, que eu falo erradinho, 30 coautores aí unidos, juntos, para um bem que vamos apresentar aí para todo esse povo, né? Adquirir, ler, saber, aprender, isso é maravilhoso, gente. Isso não tem preço, não tem preço. Não é verdade, minhas queridas? Verdade, concordo com a Neia. Eu falo que esse livro é o filho da pandemia, né? Porque ele veio num momento maravilhoso. A gente escreveu durante a pandemia, foi um projeto que até eu falei, puxa, agora é um bom momento para escrever. Está todo mundo em casa, né? Trancado. E agora ele está saindo num momento em que está todo mundo percebendo que precisa aprender mais, professores e principalmente os pais, porque é um livro muito acessível, uma linguagem muito simples, justamente para as pessoas aprenderem, entenderem, conseguirem olhar para os seus filhos e identificar alguma coisa, né, alguma ajuda que vai ser necessária e não achar só que é preguiça, né? Que muitas vezes mas muitas vezes também não é. Né? Então eu acho que é um bom momento. Eu senti nessa pandemia, assim, que os pais que ficaram em home office e tiveram que ajudar os filhos a fazer a aula online, a estar junto, a prestar atenção naquilo que o filho está desenvolvendo ali na frente deles, que eles viram que não é fácil. Não é fácil. O quão o professor sofre na sala de aula, porque ele não está somente com um aluno, ele está com 40, no mínimo, né, de alunos. Tem, claro 30, que tem algumas escolas... no meu tempo era 40. No meu tempo, 32, eu era 35. 30 e pouco. Agora até diminuiu um pouco a quantidade de aluno por sala, né? Mas que não é um só. E os pais ali, durante essa pandemia, que ficaram com um só, ou dois, viram a dificuldade que é ajudar essa criança a aprender. Ensinar, estar ali junto. Nossa, eu ouvi muitas reclamações, de que não estava ganhando para isso, de que não é o professor. Gente, é o pai, é a mãe, tem que cuidar, tem que olhar, tem que estar ali, né? Não, de jeito nenhum. Mas ensinar é outra coisa, né? A Jane que o diga, né, Jane? Você teve essa experiência de pais falarem para você, agora que eu estou percebendo que meu filho tem alguma dificuldade? Você teve alguma experiência assim? Tive. Muito. Agora que eu estou vendo que meu filho, que a professora falava, eu achava um absurdo. Exato. Chega para você e fala assim, nossa, meu filho, para mim ele não tinha problema nenhum, nenhuma dificuldade. Mas agora... A professora que era chata. A professora exigente demais. E vivia pedindo para olhar. Agora que eu estou vendo que meu filho tem dificuldade. Que bom que a pandemia, pelo menos isso, acordou muitos pais. Abriu o olho de muitos pais para acordar para isso. Isso é muito... Para isso ela foi boa. Mas também nos ajudou também a dar uma alavancada na educação, por mais que alguns pensam que teve dificuldade, na informática. Deu para notar que tem muita gente ainda, vamos colocar assim, não alfabetizadas na parte de digital, informática. Então, o profissional que não sabia, tinha dificuldade, teve que correr atrás. Eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu já tinha feito a informática, né? Mas eu não trabalho com a informática, eu trabalho com livros. Então, a tecnologia trouxe bastante apoio nisso, mas também trouxe a dificuldade, porque os pais também... tudo bem, vamos mexer no celular. Mexer é uma coisa, trabalhar com a tecnologia é totalmente diferente, gente. É uma descoberta atrás da outra. Continuo aprendendo ainda. Tecnologia. Agora em busca de outros caminhos. Entenderam? Então os pais se perderam. Os pais se perderam um pouquinho nessa parte, porque é fácil falar assim, o aluno
trabalha com aquele celular, mexe com o celular o dia inteiro e tal, mas é outra estratégia para você dar aula, para ele abrir, para ele fazer atividade, enviar atividade, outros caminhos, você entendeu? Então foi bem complicado na pandemia. Eu estou aprendendo a duras penas, porque eu sou analfabeta de computador. E aí eu estou aprendendo a duras penas. E não estou aprendizada ainda, não estou nada. Craque. Ainda não fui alfabetizada. Eu não sei colocar as coisas no Instagram, não sei. É horrível, é horrível. Agora, entrega o celular, por exemplo, para os meus netos, que são pequenos. Gente, eles fazem Eles já nasceram com chip, a gente não. Essas crianças. Nossa, eles sabem tudo. Eu falo, Jesus, será que eu sou burra? Fez uma avaliação, né? É complicado. Bem Tem complicado. algum transtorno? Daqui a pouco vai aparecer no DSM algum transtorno relacionado à informática, à tecnologia. A gente vai se enquadrar nele. Nós vamos se enquadrar nesse, com certeza. Sim, com certeza. Tem aí umas perguntas para nós, que a gente possa... tem uma aqui que está falando, acho que é Dani Lucas, que você é professora do filho dela, Murilo. Muito legal, exigente com os alunos. Olha que bom. Que bom que você é exigente. Que assim, pelo menos, eles aprendem, né? Sim. Se alguém tiver alguma pergunta aí para nós, pode fazer. E eu costumo dizer que se nós sabemos, respondemos, senão nós vamos falar para vocês que nós vamos pesquisar. Porque nem tudo nós sabemos, não é verdade? Nem tudo nós sabemos. Possível. Mas é isso, gente. Maravilhosa essa live com vocês. Creiam, eu vou fazer uma live agora às 19 horas. Eu vi! É de outro livro. Uau! É do livro E também? Falei, nossa, duas lives num dia. A Naya tem 3, né? Daqui a pouquinho, eu desligo de vocês e já me ligo na outra. Aí sim. Porque já é marcada essa live de quinta-feira, às 19 horas. Eu já tenho ela marcada, eu venho toda semana fazendo, cada semana um assunto que a gente desenvolve, eu e a Esther. E aí eu falei, vamos embora, vamos indo de uma para outra, e aí eu vou ficar bem conhecida. Isso é bom, isso é ótimo. Mas, meninas, olha, eu quero, assim, falar para vocês muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceito participar do projeto, dito sim. Eu tenho, assim, uma gratidão imensa por cada coautor que está participando desse projeto e uma gratidão imensa pela editora que acreditou no projeto, que abraçou e que está aí colocando ele para nós no mercado. Isso é maravilhoso. Então, muito, muito, muito obrigado. Tá? Vamos lá, Ana. Quer falar alguma coisa aí? Dar o seu tchauzinho, falar o que para esse seu povo? Pode aí, aproveita aí os seus minutinhos. Eu quero agradecer minutinhos muito. De fama. Hã? Minutinhos de fama. Minutinhos de fama, 5 minutinhos. Eu só quero agradecer mesmo de coração, né? Foi uma experiência fantástica. Eu abracei o tema porque é um tema que eu acredito, que eu gosto, que eu estudo, que é importante, hoje mais do que nunca, como eu já disse. E é aquilo, né? Conhecimento, a gente pena tanto para aprender, né? Estuda tanto, tantos anos, é caro, o aprendizado não é barato no Brasil, né? E a gente se esforça tanto, mas se esse conhecimento morre com a gente, ele não serviu para nada, todo esse esforço, né? E aí, quando você consegue colocar isso para outras pessoas e ajudar a orientar, a informar, a gente sabe que pais, professores que vão ler esse livro,
vão, de repente, ser capaz de ajudar os filhos de uma maneira mais direta, mais objetiva e mais eficiente, né? Então, eu acho que cada um que botou tempo e energia para escrever um capítulo, né, como você colocou para ler todos e organizar e pensar, é uma forma da gente se doar para a sociedade, assim, com o que a gente tem de melhor, né, com o que a gente sabe fazer e falar, olha, tá aqui, lê, vamos discutir, vamos aprender, vamos melhorar, vamos ajudar essas crianças, porque a educação está ruim e é culpa de todo mundo e não é culpa de ninguém. Assim, é a situação que tudo interfere na educação, principalmente as questões sociais, né, que a gente está passando, que nunca foi tão boa no Brasil, mas hoje está bem pior. A gente está vendo muita gente sem emprego, enfim, toda essa questão que a gente está vivendo. Então, tudo isso interfere diretamente, né? Então, a oportunidade de escrever esse livro, de ajudar outras pessoas, pais, professores e quem quer que se interesse por aprender, a gente já fez nossa parte, a gente adquiriu essa informação e repassou. A bola não está com a gente, né? É isso que vale. É isso aí. Né? É verdade. Obrigada, Neia. Obrigada. E você, Jane, aproveita aí uns minutinhos de fama e dá aí o seu recado. Então, eu quero, assim, falar de uma imensa gratidão por ter aceito o convite, porque é uma forma, como a Ana colocou, da gente colocar um pouquinho no papel o nosso aprendizado de muito tempo e ir passando para as pessoas para que elas possam ser ajudadas e conseguir ajudar as crianças, né? Pais, professores, psicólogos que estiverem, né, fazendo a leitura, pensar numa estratégia melhor. Que eu acho que o que nós colocamos vai facilitar o dia a dia, vai estar colocando as ações diferentes. Então, é essa a minha busca, de sempre buscar mais para os meus alunos, mais para quem precisa de entender o que se passa na vida daquela criança. Então, eu agradeço muito, como que eu posso colocar assim, é uma formação ímpar que eu coloco, né? Foi um divisor de águas na minha vida, o antes e o depois do livro. Muito obrigada, agradeço a todos que estão aqui nos escutando, nos vendo e participando junto com a gente. Nosso livro está maravilhoso. Gente, está o link do nosso lançamento em todas as redes sociais de todos os coautores. Busquem e aí se inscrevam. Vocês receberão o link para entrar no dia diretamente para o lançamento. Será às 18 e às 20 horas. Contamos com a sua presença, com a sua participação. Neste dia, não esqueçam, vai ter prêmios e um deles é um curso de grafomotricidade. E todos que estiverem presentes terão direito a esse prêmio. Então, não deixe de estar presente. E a vocês, meninas, meu muito, muito, muito obrigado. E a esse povo, beijos de luz com muita, muita gratidão. Beijos, meninas. Obrigada, gente. Tudo de bom. Daqui a pouquinho eu tô com a Estela aí de novo. Tá bom, boa live. Vou falar sobre a importância de fechar os ciclos. Tá bom? Muito bom. Tchau. Vem com nós. Muito bom. Tchau. Até. Tchau.